E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio Mendes fazendo outra pergunta importante. A economia é essencial para a política, mas até que ponto? Bom, gente, a economia, ela ajuda e é essencial para a política, porque a política ela tem a ver com a tomada de decisão para o bem comum. E quando a gente vai fazer essa tomada de decisão para o bem comum, a gente tem que analisar os nossos recursos, a nossa produtividade, nossa capacidade de gerar riqueza. E a economia é que nos ajuda com isso. Um aspecto interessante sobre a economia é que geralmente a gente associa uma defesa da economia ou do mercado com uma postura de direita. E a defesa dos indivíduos, no sentido de direitos civis e equidade e tudo mais, como posturas de esquerda. E daí vem a questão, o que é mais importante, a economia ou sociologia ou história? O que eu vou tentar aqui mostrar é que a economia ela é necessariamente algo essencial para a política, mas talvez ela não seja suficiente para a tomada de decisão. Então vamos lá. A economia ela é então essa ciência que estuda a produção de bens e serviços, a geração de riquezas dentro da sociedade, as leis de mercado. Num primeiro momento, ela parece uma ciência exata, porque ela lida com números, ela lida com gráficos, ela lida com leis. Mas se a gente parar para pensar, ela lida com valores, com as coisas que as pessoas valorizam. Então, um valor do produto, um valor de um bem, fora água, fora coisas que assim são inelásticas, né, que até a demanda ela é sempre constante, ela varia de acordo com a moda, de acordo com o gosto, de acordo com, por exemplo, a posição histórica e a sociedade em que a gente vive. Então, a economia ela é muito exata, mas ela lida com valores, ela lida com pessoas. Então, é possível se dizer que a economia ela está no meio de campo entre uma ciência exata e uma ciência também humana, né? De compreensão do ser humano. Quando a gente pensa na análise econômica, ela parece ter uma vantagem que é uma espécie de neutralidade. Vamos deixar os afetos de lado e vamos tentar fazer uma análise fria, objetiva sobre a situação. Com base nessa análise fria e objetiva, vamos tomar uma decisão. Mas eu vou dar um exemplo como essa análise econômica por si só, ela não é suficiente para uma tomada de decisão. E o exemplo vai ser simples. Vamos imaginar uma família em que eu tenho, sei lá, um pai, uma mãe, um filho mais velho, uma criança muito pequena e um idoso. Essa família está vivendo uma crise. Ela não tem dinheiro para se sustentar, ela mal consegue se sustentar e vai ser difícil de criar aquele filho pequeno. Fazendo uma análise neutra ou muito objetiva, eu tenho pessoas, cada uma delas traz uma certa quantidade de renda para a família e eu tenho um problema de gastos. Alguns gastam muito, alguns gastam pouco e não trazem retorno. Então, uma análise fria dessa situação da família seria não ter mais o filho pequeno. O idoso pode ficar porque ele recebe aposentadoria. O filho maior vai poder começar a trabalhar. Mas o filho pequeno, ele requer uma quantidade de recursos muito grande. Então, vamos dar esse filho, entendeu? Vamos fazer o que for, vamos fazer ele passear na floresta. Porque do ponto de vista somente da economia, não vale a pena. Do ponto de vista só da economia de uma família, viajar é uma perda. Qualquer gasto com luxo, com conforto, com lazer, acaba sendo um gasto desnecessário, porque eu simplesmente gasto e não recebo nada. Agora, a gente nota que nossas viagens, nossos momentos de lazer, nossas compras, os nossos momentos de convivência familiar, fora do trabalho, fora do ganho de dinheiro, são importantes e talvez aquilo que dá significado para a nossa vida. Então, a neutralidade da economia, ela permite que eu compreenda um quadro e tome uma decisão. Por exemplo, apesar de tudo, eu não vou descartar meu filho. Apesar de tudo, eu vou sim fazer um passeio com a minha família. Eu vou sim comprar uma carne gostosa e vou sair para comer uma coisa diferente. Ou vou no jogo de futebol. Cara, não faz sentido economicamente eu ir no jogo de futebol. Eu gastar dinheiro com uma camisa. Mas faz sentido para mim como ser humano. Então a análise econômica é importante para ver se eu tenho dinheiro, mas não é suficiente para eu tomar a decisão. E daí a gente chega no outro ponto, né? Que eu vou fazer um contraste com a sociologia, mas poderia ser história ou outras ciências humanas também. Mas vamos pensar na sociologia. A gente pensa que a economia é importante para a tomada de decisão política e às vezes a sociologia e a história ficam um pouco de lado. Porque não importa a sociedade ou o tempo histórico. Eu tenho recursos e tenho necessidade de produzir coisas. Mas, de novo, se a gente parar para pensar um pouco mais, a sociologia é o conhecimento sobre a sociedade, sobre as instituições, sobre os valores que as pessoas dão para as coisas. Ela estuda as desigualdades e as faltas ou excessos de oportunidades que alguns têm em relação aos outros. A sociologia e também a história nos posicionam como indivíduos dentro de um espaço,
de um espaço de pessoas. Então apontam certos objetivos importantes para a gente buscar, né? Apontam direções importantes para o nosso desenvolvimento. Se por um lado a economia é o PIB, Produto Interno Bruto, a sociologia e a história apontam para o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, que inclui o PIB, mas inclui outros fatores, como acesso à saúde, acesso à educação. Vale também notar que a sociologia ela tem também uma parte exata, uma parte estatística, uma parte metodológica, assim como a história e outras ciências. Elas são ciências com uma parte exata e com uma parte humana, com as suas metodologias e racionalidades semelhantes à economia. Mas enquanto a economia estuda a riqueza e produção, sociologia estuda a sociedade e história nos dá identidade histórica. Pensa numa pessoa que esquece quem foi durante a vida e ela tem que tomar uma decisão. Como é que ela vai saber se a decisão dela é boa ou não? Ela não sabe quem ela é. E a história nos ajuda a saber quem a gente é com base no que passou. E a sociologia permite ver, então, em que espaço que a gente ocupa dentro da sociedade. Agora, vale notar que a sociologia e a história por si mesmas não dão base suficiente para a tomada de decisão política. Elas são necessárias, mas elas são insuficientes. Insuficientes porque eu posso ter aquela família, compreender a história, compreender o espaço de cada um, as relações de poder, tudo bem, mas eu tenho que pensar nos recursos. E o que eu faço com os recursos para a gente poder viver? Então, a análise da crise financeira da família não passa só por compreender a situação da família, passa por fazer uma análise de recursos. E é impossível tomar uma boa decisão sem fazer análise de recursos. Mas também é impossível tomar uma decisão sem entender o contexto da família. E quem ela é, o que ela valoriza e qual a história dela. Por exemplo, se em outras vezes, quem é que gasta demais? Se algum deles gasta compulsivamente, isso, digamos, seria o que a sociologia e a história me ajudariam para a tomada de decisão política da saúde financeira de uma família em crise. Então, gente, a conclusão, olha só, a economia ele é um meio de tomada de decisão, é um meio absolutamente necessário, mas não é suficiente, porque ela não aponta objetivos. Dizer que eu tenho que ser mais rico porque eu tenho que ser mais rico me leva a decisões catastróficas em relação à minha família, em relação à minha vida pessoal. Faria com que ninguém tivesse filho, ninguém viajasse, ninguém comprasse, ninguém... E, na verdade, né, isso aí leva um problema para a economia. As pessoas precisam de objetivos. Então, a economia nos dá os meios, os instrumentos para a tomada de decisão política, mas a sociologia, a história, a antropologia, a filosofia nos ajudam a ver os objetivos. Para onde que a gente quer ir? Porque eu faço toda uma questão econômica e a gente quer melhorar a nossa sociedade. Como que é a nossa sociedade? A gente vai tomar decisão nesse sentido. Mas quais são as decisões que a gente tomou? O que aconteceu? O que a gente aprendeu sobre isso? E quais são os conceitos que a gente usa para tomada de decisão? E qual a nossa noção de cultura e humanidade? Sem isso, a gente não consegue tomar uma decisão política. E aqui vai, então, um fechamento. Quando a gente diz que o mais importante para a economia é a política, e a gente enche uma sala de economistas para eles fazerem uma análise política, e às vezes vem um sociólogo e fala umas coisas assim que parece que não tem muita relevância. Quando a gente conhece muito bem a economia e acha que a gente conhece bem política, cuidado, gente, porque a gente está fazendo uma escolha ideológica. A gente está, com aquela neutralidade, abrindo mão de valores. A gente está abrindo mão de valores, assim como naquele caso de família. A gente vai ter dificuldade de ver os objetivos da nossa análise. Então, uma boa análise política tem que incluir, na mesma medida, economistas, sociólogos, historiadores e, eu acho ainda, mediando todo mundo, filósofos. E não significa deixar a economia de lado. Significa a gente reconhecer o papel da economia e das outras ciências. Tratar a política como economia é uma escolha ideológica que nos leva a situações políticas complicadas. Porque pelo bem da economia, quem disse que eu tenho que dar voz a todos? Pelo bem da economia e da riqueza e produção de riqueza, por que todo mundo tem que ter voto? Por que eu tenho que respeitar direitos humanos? Por que eu não tenho um governo autoritário, se isso for bom para a economia? Talvez a democracia ela não faça sentido com uma análise estritamente econômica e neutra. E a gente tentar dizer que o nosso lazer é importante porque depois a gente produz mais é errado, é falacioso. A gente produz e vive para que a gente possa... A gente trabalha para ter uma vida humana. Cuidado em colocar o papel da economia em evidência e os outros não. A gente está fazendo escolhas ideológicas que são extremamente perigosas para o nosso diálogo e para a nossa política,
como adultos. E se a gente não conhece tanto economia, vamos estudar economia. Mas se a gente não conhece sociologia e história, estamos só com a sociologia e história do ensino médio, vale a pena a gente estudar mais, senão pode ser desastroso para todos nós. Certo, gente? Forte abraço!